Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos retomar nossa aula de hoje, né? Hoje é a aula do dia 19 do 11, né? Quinta-feira. E vamos retornar nosso estudo sobre teoria de controle. Hoje nós vamos estudar exatamente sobre a representação que a gente começou a falar dos polos e zero. Então eu posso escrever aqui, ó, coloquei aqui uma representação, tá? Que é o nosso título, nosso trabalho de hoje, representação de polos e zeros de uma função de transferência no plano complexo. No fundo, o que você quer fazer? Você quer fazer o seguinte: já identificou a função de transferência, né? Já sabe como encontrar a função de transferência a partir de um modelo de equação dinâmica, também de um modelo de uma equação de uma planta, do modelo de uma planta, já sabe como obter. Agora você quer representar esses polos. Então, no fundo, eu quero encontrar um lugar onde eu posso colocar os polos e zeros. Aí eu escrevi o seguinte aqui: o que acontece? Representar esses polos, na verdade, é um lugar no plano complexo onde é posicionado os polos e zeros da função de transferência. A gente lembra o seguinte: que a função de transferência ela é dada assim, ó, g de s, não é isso? Sobre, aí você tem aqui um polinômio do numerador, vamos imaginar aqui n de s e d de s. Okay? O que nós temos é o seguinte, vamos relembrar a nossa discussão, que quando eu considero o polinômio do numerador n de s, tá, igual a zero, o que está acontecendo? Eu estou encontrando as raízes desse polinômio, tá, n de s do numerador, e as raízes desse polinômio nós denominamos de zeros, tá, de g de s, que é a função de transferência. Tá? Como é que nós representamos? Aqui nós colocamos uma bolinha assim, ó. Então, quando eu olhar para o plano complexo e verificar uma bolinha, ali eu estou entendendo que eu estou envolvendo o que? Um zero da função de transferência, ou seja, zero de g de s. Como é que eu obtenho? A partir do polinômio do numerador. Quando eu considero o polinômio do denominador s igual a zero, tá, eu vou encontrar também os zeros desse polinômio. Mas os zeros que eu chamo de raiz desse polinômio, nós chamamos de polos, tá, de g de s. Ok? Então veja, a partir dessa função de transferência, eu consigo determinar quem são os zeros da função de transferência, g de s, e consigo determinar quem são os polos de g de s, que nós vamos também representá-los por x. Tá? Então veja, quando eu olhar para o plano complexo e verificar uma bolinha, eu estou indicando ali que eu tenho o quê? O zero da função de transferência. Quando eu olhar para o plano cartesiano e identificar um xzinho, eu estou indicando ali que eu tenho um polo da função de transferência. Agora o que ocorre? Eu preciso desenhar um plano, é isso? Então agora eu vou fazer o seguinte: aqui eu tenho o plano complexo. Tá? Nesse plano complexo é que eu vou localizar esses polos e zero. Então eu vou imaginar aqui o seguinte, ó, tá bem aqui assim, ó, tá bem claro. Eu tenho o eixo real e vamos imaginar que eu tenho um número complexo, S da forma A mais JB, onde eu tenho a parte real e a parte imaginária. Então eu posso muito bem escrever esse número complexo da seguinte forma, assim, ó, a parte real, tá, de S mais J, a parte imaginária de quem? De S. Quando você olhar a parte real de S, eu vou escrever bem aqui, ó, tá, a parte real de S é exatamente quem? O A. E a parte imaginária do S, tá, é o B. Está aqui, ó, representado. Então eu vou pegar esse número complexo e vou localizar no plano. Tá? Por exemplo, eu pego a parte real, vai estar aqui, ó, na parte real, que é o eixo de S. E aqui na vertical vai estar a parte imaginária do S. Então, por exemplo, eu posso muito bem pegar aqui, ó, no eixo real A e no eixo imaginário B. Ó. Veja que eu localizei quem é o ponto S, que é A mais JB. Ok? Então veja, esses números complexos S, eles estarão localizados aqui, ó, nesse plano complexo. Tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte: nós vamos pegar e descrever, veja, descrever olhando de forma mais genérica, não é isso? Como é que a gente localiza nesse plano complexo exatamente esses polos e zero, ok? Vou deixar apagar um pouquinho para a gente recomeçar, ok?
Bom, então é o seguinte, olha, a gente está conversando sobre a função de transferência, né, contando os zeros e polos da função de transferência. Aí, só aproveita para lembrar que está na função de transferência g de s igual a ns sobre ds, onde o ns é um polinômio, né, d de s também é um polinômio. A gente está lembrando, né, isso quando eu considero que o n de s é igual a zero, encontro as raízes do n de s, estou encontrando os zeros da função de transferência, que a gente representou, né, vocês devem lembrar, pelo símbolo, uma bolinha, né, um Ozinho, né? Aí o que eu faço? Eu preciso localizar esses zeros da função de transferência. Aí eu olho para o plano cartesiano, plano complexo, né? E localizo. Por exemplo, aqui, ó. Localizei aqui, ó. Tá? Aí está localizado o quê? Os zeros da função de transferência. Quando eu faço o denominador, que é um polinômio, igual a zero, eu também encontro quem? Os zeros, as raízes desse polinômio. As raízes desse polinômio nós chamamos de polos da função de transferência, né? Que eu represento por, a gente viu com x, ó. Então está aqui, ó. Observe que eu tenho os polos representados. Muito bem. É isso que a gente precisa, então, olhar o plano complexo e identificar quem são os polos e zeros. Vamos ver exemplos agora mais de função de transferência, tá ok? Vamos colocar exemplo aqui para vocês, ó. Vamos imaginar que eu tenho o primeiro exemplo aqui, ó. Tá? Exemplo 1. G de S sendo 5 sobre S mais 3, ó. Percebo que aí eu tenho uma função de transferência e quero localizar quem? Os polos e zeros. Tá? Nesse caso, observe que o numerador não tem variável S, né? Então eu não preciso determinar quem é o zero da função de transferência, mas eu tenho que determinar quem são os polos. Então vamos identificar pelaquela nossa notação. Veja, nesse caso o n de S não tem S, não tem variável S, eu tenho apenas o d de S, ó. Então o d de S vai ser quem? S mais 3. Veja que para eu encontrar os polos desse caso, eu tenho que igualar a zero. Tá? Quando é igual a zero, eu tenho uma equação do primeiro grau, fácil de resolver. Isolo 3, né? Isso eu tenho S igual a menos 3. Ó. Okay? Veja, esse menos 3 eu preciso localizar no plano complexo. Eu venho aqui, ó, localizo. Tá? Aqui está o eixo real. Tá? Aqui está o eixo imaginário. E ponho o menos 3 bem aqui. Observe que essa parte é positiva, a parte negativa. Então, o menos 3 está bem aqui, ó. Menos 3. Então, quando eu olho para isso, tá, eu já identifico que o polo está localizado no valor menos 3. Okay? Vamos ver, por exemplo, um outro exemplo. Vou pegar aqui um exemplo 2. No exemplo 2, tá, a minha G de S vai ser S mais 3, tá? S ao quadrado mais 5S mais 7. Tá? Perceba que nesse caso, olha o que está correndo. Eu tenho uma função de transferência, né, dado por um numerador e um denominador. Numerador tem um polinômio, aí eu venho só para focalizar bem o que nós estamos definindo aqui, ó. Então, meu D de S aqui, meu N de S, ó, é exatamente S mais 3. Ó. O que eu faço para encontrar quem são os zeros da função de transferência? Aí eu igualo a zero e descubro que o S aqui é igual a menos 3. Ó. Quem é esse menos 3? Esse menos 3 é exatamente o zero que eu vou representar assim, ó, aquela bolinha. Agora eu vou para o denominador. D de S, ó, tá? Vai ser exatamente S ao quadrado mais 5S mais 7. Novamente igual a zero. Tá? Para quê? Para que eu possa encontrar quem são os polos da função de transferência. Observe um detalhe. Quando eu igualei a zero, esse polinômio é do segundo grau. Estou numa equação do segundo grau. E para eu resolver a equação do segundo grau, você sabe, eu tenho que usar o quê? A fórmula de Bhaskara. Essa fórmula de Bhaskara que a gente tem que conhecer. Só para relembrar um pouquinho, a fórmula de Bhaskara nada mais é do que menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Ó. Tá? Aonde o delta, esse delta que está aqui, ó, tá? Ele é calculado assim, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ó. Tá? Onde essas variáveis, esses coeficientes estão aqui, ó, B, A e C, e são os coeficientes que estão na frente daqui, das variáveis, da variável S ao quadrado é o A, da variável S é o B, e aquela que não tem a variável S é exatamente o C. Então eu tenho A, B e C. Ok? Bom, muito bem, vou continuar passando aqui, ó. Vou calcular separadamente aqui o delta, só para facilitar o nosso cálculo.
delta, b ao quadrado. B ao quadrado é 5 ao quadrado. Menos 4 vezes quem? O A. O A vale 1. Vezes o C, que vale quanto? 7. Ó. Então, delta aqui, ó, vai ser 25 menos 28. 4 vezes 1 vezes 7, 28. E, portanto, delta é menos 3. Ó. Tá? Perceba que quando eu calculei o delta é negativo. Se eu estivesse trabalhando nos números reais, eu automaticamente já diria ali que esse problema não teria solução real. Não é isso? Só que eu estou no espaço complexo, então eu continuo. Então, tenho S aqui, ó, igual a... Agora, menos B, ó. Quem é o B? O 5. Então, fica menos 5, mais ou menos raiz de quem? De delta, que é menos 3, sobre 2 vezes o A, que é 1. Portanto, S vai ser... Eu posso até separar, se eu quiser, né, e posso tirar a raiz daqui, ó. Então, fica menos 5, mais ou menos, ó, tá? Aqui, ó, vai ficar assim, ó, raiz de menos 1 vezes raiz de 3, sobre 2, ó. Por quê? Aqui eu tenho produto de radicais de mesmo índice, esse eu posso multiplicar. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, ó. Agora o que eu preciso lembrar é que esse menos 1 é exatamente um número complexo, ok? Então eu vou só apagar aqui rapidamente, tá? Pra gente só apagar rapidamente para ter um espaço aqui, ok? Vamos lá, então veja, olha, você tem aqui, calculando as raízes, menos 5 mais ou menos raiz de menos 1 vezes raiz de 3 sobre 2, lembrando que o raiz de menos 1 é um número complexo, então eu vou escrever aqui, ó, S vai ser, se eu olhar, separando o menos 2 para cá, eu vou ter menos 5 sobre 2, ó, tá? Mais ou menos, raiz de menos 1 é J. J, raiz de 3, ó, tá? Sobre 2. Perceba que aí eu encontrei quem? Os polos, observe, os polos da função de transferência. Desta aqui, ó, tá? E vou então localizá-los. Quando eu for localizar, eu venho aqui, ó, escrevo o seguinte, ó, verifico, aqui está a parte real, tá? E aqui está a parte imaginária. Olho para a função de transferência e verifico se eu calculei os zeros. Percebo que aqui eu tenho um zero, ó, menos 3. Eu venho, menos 3 e localizo bem aqui, ó. Vamos imaginar que seja mais ou menos aqui, ó. Tá? Menos 3, ó. Ok? Só tem um zero. Aí eu venho e vou localizar quem são os polos, que são esses aqui, ó. Veja que tem dois, tem um positivo e um negativo. Só que ele é menos 5 sobre 2. Se você olhar menos 5 sobre 2, na verdade é 2,5. Então provavelmente ele está bem aqui, ó. Então eu tenho menos 5 sobre 2. E eu tenho um número complexo, eu tenho a parte imaginária que é aqui, ó. Um é positivo, raiz de 3 sobre 2. Eu tenho outro, ó, que está bem aqui. Vamos imaginar mais ou menos aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 2. Então, quando eu ligar aqui, ó, eu vou ter exatamente esse polo localizado aqui, ó. Veja, quando eu olho para esse plano complexo, eu consigo identificar que nesse plano tem o quê? Dois polos e um zero. Ok? E assim a gente consegue, então, identificar exatamente quais são os polos e zeros absolutos. Vamos fazer um outro exemplo para a gente entender melhor, tá ok? Vamos lá. Bom, então, olha, vamos ver o nosso próximo exemplo. Observe que a gente está avaliando aqui função de transferência onde o polinômio é de segundo grau, né, do primeiro grau, é possível você resolver. Mas com polinômios que tem grau maior que 2 é um pouco mais complicado de avaliar, a não ser que tenha um caso. Eu coloquei um caso aqui bem particular que a gente possa avaliar, não é isso? Então, olha, dado a função de transferência, eu quero saber quem são os polos e zeros. Eu observo que o numerador, ele tem, veja, vou escrever bem aqui, ó, ele tem um polinômio. Então, em de S, ó, tem um polinômio que é S ao quadrado mais 2S mais 3. É isso? Ora, é um polinômio de segundo grau. Vou lá, igualo a 0. Tá? Quando eu igualo a 0, olha o que acontece. Apareceu uma equação do segundo grau, que a gente já conhece como resolver. Usando o quê? Fórmula de Bhaskara. Claro que se você tiver uma habilidade maior, não é isso? E você puder usar outras técnicas, não há problema. Você pode usar outras técnicas, né? Mas o mais tradicional é a fórmula de Bhaskara. Vou relembrá-los aqui, né? Então, S vai ser quem? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Ó. Lembrando que essas variáveis aqui, ó, B, A e o que vai aparecer no delta, estão aqui são coeficientes desse polinômio. Aí, só aproveitar um pouquinho, não é isso?
Vamos relembrar quem é o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica c. Então, vou calcular o delta. Veja, delta aqui vai ser b, vai ser exatamente o 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que está bem aqui, ó, vezes o c, que é o 3. Então, delta vai ser 4 menos 12. Portanto, delta vai ser exatamente menos 8. Só relembrando que se fosse números reais, não é isso? Eu não iria continuar, porque a solução aqui seria impossível de resolver, porque não estaria em números reais. Mas agora, nosso problema está nos números complexos. Então, eu continuo para resolver esse problema. Portanto, eu continuo aqui, ó. S vai ser quem? Menos B, ó. Menos 2. Eu vou ter, ó, menos 2, mais ou menos raiz de menos 8. Sobre 2, que multiplica aqui em 1. Tá? Aí eu separo novamente para os radicais, né, para relembrá-los. Então, eu tenho menos 2, mais ou menos raiz de menos 1, vezes raiz de 8, tá? Sobre 2. Lembrando que esse raiz de menos 1, só aproveitar aqui, ó, tá? Vou colocar bem aqui, ó. J é raiz quadrada de menos 1. Ou seja, J ao quadrado é igual a menos 1. Que é a definição de números complexos, números imaginários, né? Então eu posso substituir aqui, ó. S vai ser menos 2, mais ou menos J, raiz de 8, ó, sobre 2. Né? Claro que eu posso separar aqui, ó, para os dois. Então, separando, eu tenho que, se você olhar para cá, 2 por 2 vai dar 1. Então, fica menos 1, mais ou menos J, raiz de 8, sobre 2. E aí fica a seu critério, né? Isso que você pode fazer o seguinte, você pode ter uma habilidade, relembrar lá o passado, né? Como é que faz a fatoração de radicais, você pode fatorar, aqui, transformar, isso depende da sua habilidade. Aí vai ter gente até que se emociona e chora um pouquinho quando vê radicais, né? Mas vai depender da sua habilidade, beleza? Agora é o seguinte, esses aqui são quem? São os zero. Agora eu quero trabalhar com o denominador, olho para o denominador e verifico que tem um polinômio também. Então, deixa eu colocar bem aqui, ó. Esse cálculo foi de quem? Dos zeros. Vou fazer o cálculo dos polos. Observe que o denominador D de S aqui, ó, exatamente S mais 1, vezes quem? S ao quadrado, mais 6S mais 7, ó, igual a quanto? A 0. Né? Veja que esse polinômio, se eu multiplicar, eu vou complicar minha vida, porque o que vai acontecer? Eu não sei uma fórmula para calcular polinômio de terceiro grau. Né? Existe uma fórmula aí, né? A fórmula de Parco, mas não é uma fórmula tradicional. Não é uma fórmula tradicional. Hoje o pessoal chama também de fórmula de Heron. Né? Não é tradicional. Então, você pode fazer o seguinte, observe que tem um produto, não é isso? Desse polinômio por esse, que é igual a 0. Se tem um produto é porque você pode dizer o seguinte, que S mais 1 é igual a 0, ou que S ao quadrado mais 6S mais 7 é igual a 0. Tá? Então você precisa resolver as duas equações. A primeira está super fácil, show de resolver. S é igual a menos 1. A segunda, você percebe que vai voltar de novo para uma equação do segundo grau. Usar o quê? Fórmula de Bhaskara. Aí eu venho aqui, ó, e resolvo. Vou escrever bem aqui, ó. S ao quadrado mais 6S mais 7 igual a 0. Bom, eu já conheço a fórmula de Bhaskara, está aqui, ó. Não vou nem repetir lá. Então eu já sei que S vai ser igual a quem? Menos B, ó. Ou então eu posso calcular o delta separado se eu quiser. Vou fazer aqui, ó. Só para encargo de consciência. Esse delta vai ser quem? Olhando para cá, ó. Tá? B ao quadrado, ou seja, vai ser 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 7. Então, delta vai ser 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 7, 28. Portanto, delta dá 36 menos 28 vai dar 8. Só para relembrar, 8 mais 8, 16, vai 1, mais 2, 3, 36, beleza. Né? Espero não ter errado essa conta toda. Mas até aqui dá 8. Que 8. Aí eu venho, então eu continuo, olha, menos B. Veja que deu positivo, né? Menos B. Aí eu olho para cá, ó, menos 6, mais ou menos raiz de... Vai ser quem? 8.
sobre 2 que multiplica o A, que é 1. E, portanto, S é menos 6 mais ou menos raiz de 8 sobre 2. Olha o que acontece. Existe um valor, que é S1, que eu vou colocar aqui, ó, menos 6. Vamos ter assim, mais 8, mais raiz de 8, dividido por 2. E existe um segundo valor, S2, que é exatamente menos 6, menos raiz de 8 sobre 2. Vamos fazer uma aproximação aqui, só para ter uma ideia. Olha só. Raiz de 8, aproximadamente, quando você calcula a raiz, né, vai dar 2,6. 2,6 menos 6, 2,6 menos 6 vai dar 4,4 aproximadamente. Negativa. Positivo, né? Porque negativo. Negativo. E aqui, ó, de novo, ó, raiz de 8 aproximadamente 2,6. Se você fizer a conta, 2,6 com menos 6, menos, com menos soma, né? Isso vai dar menos 8,6. 8,6 dividido por 2 vai dar quanto? 4,3 aproximadamente. Olha só. Uma conta super fácil de fazer. De imediato você faz essa conta. Então você tem os números. Agora eu faço o quê? Eu vou localizar esses polos, esses zeros que agora eu encontrei, não é isso? Que são 3, ó. O primeiro está aqui menos 1, o segundo está em aproximadamente menos 4,4 e o terceiro está em aproximadamente menos 4,3. A gente vai localizar. Então vamos localizar. Esses são chamados polos. Aqui, ó, o cálculo foi o cálculo feito para os polos. E aqui o cálculo foi feito para quem? Para os zeros. Não esquecendo que os zeros são de quem? Da função de transferência. Ok? Deixa eu parar aqui para desenhar o gráfico, para localizar esse gráfico. Ok? Então veja, nós fizemos o cálculo dos polos e zeros, que eu coloquei aqui, ó, apaguei para desenhar, e vou localizar. Tá? Desenho o plano complexo, só para a gente ter uma ideia. Aqui está a parte real e aqui está a parte imaginária. Aí eu deixei aqui apenas aqui estão os zeros. Vou localizar. Observe que esses zeros aqui, ó, deu menos 1. Se você fizer a conta, mais ou menos, isso você vai ter raiz de 8, que apareceu lá, 2,6. 2,6 dividido por 2 vai dar alguma coisa de 1,3, mais ou menos. Então vai dar bem próximo de 1. Eu vou localizar esse ponto. Observe que existe um valor negativo. Vou colocar aqui, ó, bem assim, vamos imaginar que está bem aqui, menos 1. E o outro vai estar aqui, ó, tá? Raiz de 8 sobre 2. E tem, claro, o seu negativo, ó. Menos raiz de 8 sobre 2. Vem localiza, ó. Tá bem aqui, ó. E o outro, aí vem localiza aqui, ó. Então eu olho para esse plano e percebo que existem 2 zeros. Agora eu vou localizar quem são, observe, os polos. Quando eu olho para cá, veja, o primeiro polo é menos 1. Opa, tá bem aqui, ó. Coincidência, né? Isso bem aqui, ó. Aí vem e coloca o x aqui, menos 1. Ó. O outro são valores aqui, ó. Menos 4,3, então tá bem aqui, ó. Vamos imaginar que esteja bem aqui, ó. Menos 4,3 e o outro bem aqui, ó. Em menos 4,4. É o valor aproximado, não é isso? Aqui, ó. Então veja, quando eu olho para esse gráfico que está aqui, ó, eu já sei que a minha planta, veja, tá? Ela tem uma certa ordem, porque ela tem o quê? 3 polos e 2 zeros. Tá? Essa quantidade de polos, que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai determinar a ordem da planta. Então essa planta é exatamente uma planta de terceira ordem. Tá ok? E aí a gente vai continuar então com mais exemplos para trabalhar. Tá ok? Vamos lá então? Próximo exemplo que a gente vai ver? Vamos lá rapidinho. Então veja, nós fizemos o primeiro exemplo. Naquele exemplo nós tínhamos a função de transferência. Mas você pode tentar encontrar os polos zero agora, eu quero mostrar para vocês, a partir do modelo dinâmico. Peguei o modelo dinâmico dado por uma equação diferencial. Ó. Y ponto de t mais 5y de t igual a 3u. Agora veja, eu não tenho a função de transferência, eu tenho que obter a função de transferência. Para que eu possa obter a função de transferência, eu preciso lembrar que as propriedades de transformar em Laplace. Né? Sempre lembrando que quando eu estou trabalhando com função de transferência, eu aplico a transformar em Laplace, tendo na mente claramente que a condição inicial é exatamente zero, é nula. Tá? Então, quando eu aplicar aqui, eu tenho quem? S, ó, y de S. O S quer dizer que é uma derivada, né? Vou colocar assim, S minus derivada, mais 5
y não tem derivada, então fica y de s, né? Que é igual a 3 U de s. Tá? Veja que está repetindo y de s aqui, ó, tira a evidência, fica s mais 5 vezes y de s, que é igual a 3 U de s. Sempre lembrando o seguinte, que nessa equação, veja, a entrada é U, não é isso? E a saída quem é? É y. Tá? Então eu vou descobrir a função de transferência, que é a saída pela entrada. A saída é y de s, aqui, ó, sobre a entrada U de s. Então, organizando essa conta, espero não errar, fica 3 sobre s mais 5. Veja que a partir dessa função eu obtive uma relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada. Isso é que eu chamo de função de transferência g de s. 3 sobre s mais 5. Agora sim, de posse da função de transferência, eu posso determinar quem é ou quem são os polos e zero. Olhando para esta função de transferência, eu não consigo determinar no numerador quem são os zeros, porque não tem a variável s. Mas no denominador eu consigo, que é exatamente o d de s. Eu chamei de... as raízes dele vai ser quem? Vai ser o polinômio s mais 5. Aí igual a zero e, portanto, s vai ser igual a menos 5. Esse valor é exatamente quem? O polo da função de transferência. Tá? Aí eu pego esse valor e localizo no plano. Vou imaginar que estou bem aqui, ó, no plano bem simples. Aqui a parte real e aqui a parte imaginária. Vejo e localizo menos 5. Menos aqui, ó, menos 5. Então veja, olhando para esse gráfico, eu já sei que essa planta é de primeira ordem, porque tem apenas um polo, que originou a partir do quê? Da equação dinâmica do meu sistema. Tá ok? Então veja, assim você consegue determinar quem é a função de transferência, consegue determinar quem são os polos, quem são os zeros do meu sistema. Vamos fazer um outro exemplo para a gente trabalhar melhor? Vou pegar outro exemplo de uma equação para vocês terem em mente e ter bem claro o que aconteceu. Vamos lá, só apagar a luz rapidamente aqui, tá bom? Bom, vamos lá repetir aqui mais um exemplo, a parte do modelo dinâmico. Estou tentando fazer vários exemplos, né, uma diversidade de exemplos para que vocês conheçam bem como é que você encontra a função de transferência. A gente já conhece, mas é importante focar nos polos e zero. A partir da equação dinâmica, que é este aqui, ó, né, dado aqui, eu vou aplicar então o que é transformar em Laplace. Para esse caso aqui eu tenho 2s2 y de s menos 3s y de s mais y de s, ó, que é igual a u de s. Tá? Sempre é importante lembrar que a definição de um sinal derivado, de uma função derivada y de t, a transformar em Laplace vai ser s y de s. Né? E a derivada segunda de t vai ser exatamente s ao quadrado e y de s. Sempre lembrando que essas soluções ela tem aqui as condições iniciais. Né? Aqui, ó, aqui condição inicial, aqui as condições iniciais. Só que como nós estamos trabalhando com função de transferência, nós estamos considerando que as condições iniciais todas são nulas. Né? E aí eu pego aquela definição e fiz aqui, apliquei aqui. Aí o que acontece? De novo, y de s em todos os termos. Tiro a evidência, fica 2s ao quadrado menos 3s mais 1, ó, y de s, que é igual a u de s. Tá? E, relembrando, né, não custa relembrar, que esse sinal aqui é o sinal de entrada e o sinal y é o sinal de saída. Então eu tenho a função de transferência sempre será o quê? A saída pela entrada, ou seja, y de s sobre u de s, que vai ser aí 1 sobre 2s ao quadrado menos 3s mais 1. Tá? Esta aqui é exatamente a nossa função de transferência. Percebo que nesse caso, veja, eu tenho dois polinômios, o polinômio do numerador e o polinômio do denominador. No polinômio do numerador não tem a variável s, apenas a constante 1. Então eu não consigo determinar esses zeros desse. Agora o denominador não. Eu já tenho como conseguir porque é um polinômio de segundo grau e tem a variável s ao quadrado. Então eu vou escrever o seguinte, ó, d de s vai ser 2s ao quadrado menos 3s mais 1 igual a 0. Novamente uma equação do segundo grau. Nessa equação do segundo grau, eu uso a forma de Bhaskara, não é isso? Então a gente já viu, né, anteriormente que a forma de Bhaskara é s igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá?
Vou calcular aqui, ó, o delta separado, só para a gente lembrar. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá? Então, delta vai ser, observe, B é menos 3, ó. Fica menos 3 ao quadrado, ó. Menos 4 vezes A, que agora é 2, vezes o valor C, ó, que vale 1. Então, delta vai ser 9 menos 8. Delta igual a 1. Positivo, não é isso? Bom, de posse do valor delta, eu encontro quem é o valor da raiz. Aí eu venho aqui, ó. Portanto, essa vai ser menos B, ó. Menos com menos vai dar mais 3, mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1. Sobre 2 vezes A, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, ó. Então, esse vai ser o primeiro valor positivo. 3 mais 1, 4, dividido por 4, é igual a 1. Esse é o S1. O S2, tá bem aqui, ó, vai ser, ó, 3, aqui, ó, menos 1, vai dar 2, dividido por 2 vezes 2, 4. Ou seja, isso aqui vale meio, ou 0,5. Ok? Então, percebo, aí eu encontrei quem são os polos da minha função de transferência. Falta agora o quê? Localizá-los. Desenho o plano, aqui o plano complexo, aqui sempre lembrando que eu tenho a parte real, aqui a parte imaginária, tá? E vou localizar esses pontos, esses números complexos. Vou pegar o primeiro 1, tá aqui, ó. 1 tá bem aqui, eu vou imaginar que tá aqui, ó. 1. Coloco X. O segundo, 0,5, então bem aqui, ó. 0,5. Pronto. Acabei de localizar os dois polos. A gente vai perceber que depois, né, eu vou estudar um pouquinho mais a aplicação, a posição de se encontra esses polos, ele tem uma importância muito grande para o sistema, tá? Que vai garantir que o nosso sistema está estável ou não, tá? Vamos ver mais um exemplo para a gente trabalhar melhor, um outro modelo, tá ok? Deixa eu apagar só aqui a luz, rapidinho. Bom, vamos lá, pessoal. Observe que agora nós estamos com uma resposta do sistema, né? Vamos imaginar, hipoteticamente, que isso aqui seja a resposta do meu sistema, né? Obtida a partir de um momento que você aplicou o chamado sinal degrau. O que significa esse sinal degrau? Significa que você aplicou no sistema, né, um valor unitário, É como se fosse, por exemplo, 127 volts que você aplicou para ligar o liquidificador, né? 127 para ligar, por exemplo, a geladeira. Só que aqui, esse valor é o valor numérico 1. Tá? Bom, então, eu posso, a partir da função, sabendo que foi aplicado o degrau unitário, descobrir qual é a função de transferência. Né? Porque eu preciso fazer o quê? Transformar isso aqui usando a transformada de Laplace. Aí eu vou lembrar aqui, ó, você vai na tabela e você lembra o seguinte. Ó, quando eu tenho, por exemplo, uma função definida assim, e elevada a t, a transformada de Laplace vai ser 1 sobre s mais a. Tá? Ou seja, esse coeficiente está aqui, ó, seria negativo, aqui ele vai ficar positivo. Se ele é positivo, aqui vai ficar negativo. A transformada dele vai ser 1 sobre S mais A. Então, veja, se eu olhar para cá, ó, eu estou naquela condição. Quando eu aplico a transformada de Laplace no f de S, no f de t, eu vou ter exatamente f de S, que vai ser quem? 1 sobre S mais 3. Mas, aqui eu tenho 2, ó. 1 sobre S, observe que aqui é mais, então passa a ser menos 2, ó. Tá? Então, a minha f de S, aqui, ó, vai ser 1 sobre S mais 3, mais 2 sobre S menos 2. Eu tenho aqui soma de polinômios, não é isso? Eu tenho os denominadores S mais 3 e S menos 2. Vou tirar o que? O MMC. Nesse caso, veja, o MMC vai ser o produto entre eles, ou seja, S mais 3 vezes S menos 2. Quando eu pego esse termo e divido por este aqui, ó, é como se eu estivesse colocando a mão sobre esse, só para ter ideia, sobrou quem? S menos 2, que multiplica 1. Fica S menos 2, ó. Vezes 1 mais. Aí eu pego a mesma coisa, eu pego este termo que está aqui, ó, S mais 3 vezes S menos 2, divido por S menos 2. É como se eu estivesse colocando a mão sobreposta sobre ele, sobrou quem? S mais 3. Então eu vou ter 2 que multiplica S mais 3. Tá? E vou fazer essa operação. Portanto, f de S, vai ser assim, ó. S menos 2 que multiplica 1 vai dar S menos 2. Mais aqui, ó, 2 que multiplica S vai dar 2S. Mais, ó, 2 que multiplica 3 vai dar mais 6. E vou deixar o denominador do jeito que está. Tá? S mais 3
vezes S menos 2. Ok? Bom, então aqui, ó, eu tenho que o f de S vai ser exatamente, faça a subtração. S mais 2 vai dar, mais 2S, 1S com mais 2S vai dar 3S. Então eu tenho 3S. Ó, menos 2 mais 6 vai dar mais 4. Aí, e eu vou ter esse denominador. S mais 3 e S menos 2. Tá? Veja que eu encontrei então a função f de S, que no caso que a gente está analisando, né, essa f de S, na verdade, representa a função de transferência, quando eu apliquei um sinal degrau unitário. Muito bem. Agora eu quero localizar os polos e zero. Eu olho então para o polinômio do numerador. Opa, tem S. Então, n de S vai ser igual a, se eu olhar para cá, ó, 3S mais 4. 3S mais 4 igual a 0. Portanto, S aqui, ó, vai ser menos 4 sobre 3. Quem é esse valor? É o valor que está, é a raiz do polinômio do numerador. Essa raiz do polinômio do numerador é o nosso zero. Eu acabei de descobrir quem é o zero. O zero de quem? Da função de transferência, f de S, a partir de um sinal degrau unitário na entrada. Aí eu tenho agora o d de S. O d de S vai ser essa expressão, ó. S mais 3 vezes S menos 2. Ó. S mais 3 vezes S menos 2. Por que eu coloquei assim? Porque agora, quando é igual a zero, tá, eu não preciso usar a fórmula de Bhaskara. É como se já tivesse decomposto o polinômio. Então, basta fazer o quê? S mais 3 é igual a 0, ou S menos 2 igual a 0. Como se eu estivesse aplicando a fórmula de Bhaskara, só que agora numa maneira de decomposição. Resolva esse primeiro. S igual a menos 3. Nesse outro, S igual a 2. Quem são esses valores? São nossos polos. Tá? Quer dizer, o polo da função de transferência. Agora eu vou poder localizar. Vou pegar esse espaço que dá para fazer, tem um espaço suficiente aqui, ó. Tá? Vou localizar. Lembrando que aqui é a parte real. Tá? Aqui, ó, é a parte imaginária. Vou começar localizando quem são, pra vocês terem ideia. Os zeros. Opa, aí eu olho o zero, é esse cara aqui, ó. Menos 4 sobre 3. Então eu vou colocar bem aqui, ó. Menos 4 sobre 3. Aí, o zero. Vou localizar os polos. Olha, menos 4 sobre 3, se você olhar, 4 dividido por 3 vai dar 1,33333. Uma dízima periódica. Então, 1,333, ó, tá ok? É um valor maior que menos 3. Ó. Então, menos 3 está bem aqui. Aí eu venho e coloco o polo aqui, ó, menos 3. E o outro polo vai estar exatamente no 2, para o outro lado, para o lado positivo. Vem aqui, ó, 2. Então, veja, com isso, acabei localizando quem são os polos, tá? Os polos, representados pelo X, e os zeros, por essa bolinha aqui. Isso mostra que essa planta é de segunda ordem, porque tem 2 polos, tá ok? Veja que aí nós começamos, então, a ter uma interpretação de um sistema a partir da resposta. Tá? Vamos fazer mais um exemplo para a gente fechar, né? Se der, tá ok? Vamos ver mais um exemplo. Bom, então, olha, vamos fazer outro exemplo, só para a gente fechar, né, essa primeira parte. A outra função é uma função, né, de uma resposta do sistema, resposta ao degrau unitário, né, dada por e elevado a 2e elevado a t, cosseno de 2t. Né? Aí eu preciso, então, lembrar o seguinte, lembra que eu falei para vocês, quando estávamos trabalhando naquelas tabelas, né, transformando de Laplace, algumas você vai ter que encontrar na tabela. Aí eu já estou colocando a tabela aqui para você. Então, por exemplo, essa aqui, ó, se você olhou uma função no domínio do tempo, e ela tem essa forma aqui, ó, e elevado a t cosseno de ômega t, a sua transformada de Laplace vai ser quem? S mais A. Quem é o A? Esse elemento aqui, ó, da potência da exponencial. Dividido por S mais A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Que isso não está lá no T. Tá? Isso é o que? Você olha para a tabela, veja, está transformado em Laplace. Muito bem. Então eu venho aqui e aplico a transformada de Laplace e vou ter f de S. Vai ser 2 vezes, aqui, ó, vai ser quem? Ó, vai ser S mais A. Que é esse número que está bem aqui, que é 1. Quem é esse A? É 1. Tá aqui, ó. E o denominador? Quem vai ser o denominador? Vai ser S mais 1 ao quadrado. Mais ômega, olha só, ômega ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado. Tá? O que eu fiz aí? Apliquei a transformada de Laplace para encontrar a função de transferência.
Sempre lembrando que eu estou considerando que essa aqui é a resposta quando eu apliquei o quê? Um degrau unitário. Bom, fazendo as contas aqui, ó, tá? Vou fazer bem aqui para não ter um espaço tranquilo. Eu vou ter, ó, se eu multiplicar, eu vou ter 2S mais 2. E aqui, ó, eu vou ter, aqui eu tenho uma coisa interessante, olha. Coisa que vocês vão lembrar lá da sétima série. Notável, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2S, mais o quadrado do segundo, que é 1, mais 4. Né? Então, f de S vai ser 2S mais 2 sobre S ao quadrado, mais 2S, mais, aí eu somo aqui, ó, 5. Então, percebe que aí eu consegui obter quem é a função de transferência. Veja, agora, a partir da função de transferência, eu consigo determinar quem são os polos e zero. Como é que eu faço? Eu olho para o numerador e denominador. No numerador, veja, eu tenho n de S. Quem é o meu n de S? 2S mais 2. O que eu devo fazer? Igual a zero. Tá? Quando eu igualo a zero, olha só o que acontece. Eu estou tentando encontrar quem são os zeros dessa função de transferência. E, claro, para fazer essa conta simples, nesse passo 2 por segundo mesmo, fica S menos 2 por 2. Então, S é igual a menos 1. Quem é esse cidadão aqui? É exatamente o zero. Mas o zero de quem? Da função de transferência. Agora eu vou olhar para o denominador. D de S. Ó. Então, D de S vai ser, ó, S ao quadrado mais 2S mais 5. Igual a quem? A zero. 2S ao quadrado mais 2S mais 5 igual a zero. De novo, equação do segundo grau. Aí eu olho para cá e eu sei que eu vou encontrar S é igual a menos B, não é isso? Menos 2, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado 2, menos 4 vezes 1 vezes 5, ó, sobre 2 que multiplica 1. Veja que naquele primeiro momento eu fiz separado, mas você faz aqui na raiz. Esse aqui é o delta, não fica parecendo S. Então, delta é igual a quem? Menos 2, mais ou menos, vou fazer as contas aqui, ó. 4 menos 20. 4 vezes 1 vezes 5, 20. Sobre 2, ó. Então, delta aqui vai ser menos 2, mais ou menos raiz de... Veja que aqui 4 menos 20 dá menos 16, ó. Sobre 2. Delta vai ser igual a menos 2, mais ou menos... Olha só, 16 tem a raiz quadrada exata, não é isso? E tem o menos 1, então eu posso tirar. Isso aqui significa que eu vou ter quanto? Raiz quadrada de 16 vai ser 4. O menos 1 vai sair na raiz, fica J4 dividido por 2. E, portanto, S vai ser, você pode pegar e simplificar 2 com 2. Dá menos 1, mais ou menos J2, ó, porque 4 dividido por 2 dá 2. Encontrou o S. Quem são essas raízes? São exatamente os polos da nossa função de transferência. Tá? Que eu preciso agora fazer o quê? Localizar esses polos. Deixa eu pegar um pouquinho esse pedaço aqui, tá ok? Para a gente localizar esses polos. Vamos lá, só um pouquinho. Tá? Bem, observe que após encontrar esses polos, nós estamos obtendo a partir do polinômio denominador da função de transferência. Agora eu vou tranquilo, né? Mais calma, eu estou menos nervoso. E vou fazer o quê? Desenhar. Que é a parte mais fácil, né? Então eu venho aqui, ó, coloco no plano. Tem a parte imaginária, tem a parte real. Vou iniciar localizando quem são os zeros da minha função de transferência. Né? Os zeros, nesse caso, não são zeros, é apenas 1, que é o menos 1. Vem, coloco bem aqui, ó. Vou colocar assim, ó, menos 1. Tá ali. Agora eu vou colocar quem? Os polos. É menos 1 e menos 2, ó. Lá negativo e mais 2. Então ele está aqui, ó. Tem 2 aqui e menos 2 bem aqui, ó. Então, quando eu ligar, coincidentemente está no menos 1, aqui, ó, tem um polo, e bem aqui, ó, tá, tem o outro polo. Significa o quê? Que eu consegui desenhar e localizar aonde estão os polos zero da minha função de transferência. Tá ok? Então, com isso, a gente fez um panorama geral de como determinar os polos zero da função de transferência. A gente tem eu diria o seguinte, agora um certo know-how, né, já para resolver a equação, pelo menos a equação do primeiro grau e segundo grau, usando a forma de Bhaskara, e saber como localizar. Tá? Bem, o que a gente tem, né, nesse momento, veja, informações a partir da planta.
ok? Informação a partir da planta, que é obtida para a função de transferência. Na nossa próxima aula, a gente vai voltar um pouquinho para descobrir outras técnicas de representação. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula.